Vamos lá, vamos lá. Tá. Então, falando desses campos, né, que eles trocaram o nome fluido por campo, que é o nome mais exato, e com isso aí a ciência avançou muito. E hoje nós estamos conversando aqui através da tecnologia por causa que esses campos devem estar corretos, né? Não existe fluido calórico, existe as moléculas que formam a matéria que elas se agitam. Então, quanto mais se agita, mais quente. Quando eu pego uma xícara de chá quente, aquelas moléculas do chá estão se agitando. E elas passam para a minha mão e agitam as células da minha mão. E por isso que esquenta. Não tem fluido nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque no Espiritismo, ainda, na minha opinião, se usa muito a questão do fluido, né? E eu acredito que não tenha fluido. Existem campos da vida que agem aí, né? Vou dar um exemplo para vocês. E o Kardec, ele não era fluidista, né? Ele não acreditava em fluidos, pelo menos no fim da vida dele ali. Por quê? Porque ele percebeu que existia algo mais. Então, vou dar um exemplo para vocês o que eu acho que acontece. Não sei se vocês já foram para um centro espírita tomar passes, né? Que o passista coloca a mão na pessoa e transmite alguma coisa que faz bem para a pessoa na maioria das vezes e às vezes faz mal. Porque se o passista não está bem, ele pode passar para a pessoa alguma coisa e a pessoa não se sente bem. Eu já vi casos, na casa que eu trabalhei, de pessoas que saíram de lá sentindo dor de cabeça, por exemplo. Ninguém deve sair dos passes sentindo qualquer sintoma, tem que ser o contrário. A pessoa tem que sair bem, né? Porque o passista não está bem, ele está passando para a pessoa aquilo lá. Bom, o que acontece na nova concepção de campo? Quando eu passo a mão numa pessoa aliado à vontade de fazer o bem, esse campo vital que circula a minha mão, ele vai interagir com o campo vital da pessoa e vai promover a cura, o equilíbrio. Tem alguma coisa desequilibrada. Por que a gente passa a mão? Porque é a parte mais longe do nosso corpo, a gente pode controlar, passar a mão, colocar em cima da cabeça, né? E esse magnetismo vai fazer com que a pessoa entre em equilíbrio, né? Então, na minha concepção, não tem fluido que sai da mão da pessoa. É esse campo. E aí a gente pode compreender melhor que pode promover a saúde e o equilíbrio, né? Então, eu queria definir com vocês, assim, de maneira rápida, que eu acho, na minha opinião, que a gente tem que modernizar essas questões. O próprio Kardec seria a favor, né? Está mais de acordo com a ciência. Eu sei que tem muita gente que prefere levar o espiritismo mais para o lado religioso, então não se preocupa tanto com esse aspecto, esse lado científico do espiritismo. Acho fantástico, perfeito, né? Mas não podemos esquecer que o Kardec, ele usava muito da ciência para compreender os aspectos científicos da doutrina, né? Eu estava conversando com um amigo meu que o futuro não vai mais ter diferença entre espiritualismo e ciência, vai ser uma coisa só. Quando a ciência progredir, adentrar no campo da espiritualidade, vai ser uma coisa só, né? Tá? Então, eu queria dividir com vocês, isso aí eu estou só trocando umas palavrinhas, é evidente que isso teria que aprofundar muito mais, tá? Eu estou preparando um vídeo que eu vou botar no YouTube explicando essas minhas ideias, depois se vocês quiserem assistir e dar a sua opinião, tá? Pode falar, Maria. Tá, então, Luciano, então, ali para nós conversar sobre isso. Então, Aham. seria que, em vez da gente absorver essa energia do universo, é parte do nosso campo Isso, magnético? isso. Ah, É um e isso campo. também equivaleria, acho que os cristais também têm o seu próprio campo magnético, assim Isso como aí. você. Então, faria lógica, eu acho que eu concordo com Perfeito, essa tua opinião.
É isso aí, Maria, perfeito. Então, o que acontece? O Espiritismo não estuda cristais, mas aí a gente vê uma lógica. Podem ter campos ali que ajudam a equilibrar o campo da pessoa, né, Maria? Pessoal. É, é, então, eu acho que isso é mais coerente do que a questão do fluido. E não acredito que tenha um fluido que saia, mas tem o campo, né? E o campo é uma coisa tão poderosa, pessoal, que, veja bem, uma antena de rádio transmite lá quilômetros de distância. E através desse campo eletromagnético, a onda de rádio chega no nosso receptor, né? Então, o campo é uma coisa que pode atuar à distância. Por isso que a nossa oração, a gente expande o nosso campo vital e abrange a pessoa que está precisando, né? Eu entendo assim, tá? Porque essa questão de fluido foi muito usado na época do Kardec e a ciência não usa mais. Eu sempre achei isso interessante no espiritismo, que se fala tanto em fluido, mas a ciência não faz mais de 120 anos, 130 anos que não usa mais o fluido, né? O último fluido que a ciência deixou de usar, que chama-se éter, que seria uma substância onde a luz percorre, porque eles diziam assim, a luz do Sol percorre o espaço vazio e chega até a Terra. Mas como que ela vai percorrer um espaço vazio e chegar até a Terra? Porque existe uma substância chamada éter, eles diziam. Depois eles constataram que essa substância não existe. É simplesmente o campo eletromagnético entre a Terra e o Sol que faz a luz chegar até aqui, né? Eu acho muito mais coerente. E a gente consegue entender como é que a gente pode curar uma pessoa, né? Que é o nosso campo de saúde que passa para a pessoa. Pode falar, Maria. Tá, Luciano, então uma questão. Sabe Uhum. que que antigamente se usavam umas câmeras que captavam, os espíritos ali que usavam esse tal de fluido, né? Isso, Então seria uma distorção do nosso campo magnético isso aí, que os espíritos aproveitam? isso aí. Eles manipulam o campo. Sabe, Maria, uma outra coisa, pessoal, também. Vocês já pensaram, pessoal, como que nós formamos o nosso corpo, né? O nosso corpo é igual, a cabeça está em cima, os pés estão embaixo. Aí vocês vai na biologia, eles dizem que dentro da nossa célula, o gameta, tem o cromossomo, que ali está toda a informação. Vocês acham que uma célula tão pequena vai ter informação de formar um corpo complexo como o nosso, com tudo no lugar? Né? Os espíritos nos explicam, não. Existe um campo de força que vai formando o nosso corpo, vai coordenando as células, a multiplicação para cada célula ir no seu lugar, para formar o corpo. Né? E tem um cientista que não é espírita, obviamente, chamou esse campo de campo morfogenético, né? Que é um campo da vida. Entende? Então, a gente está começando a perceber um pouco diferente as coisas, entende, pessoal? Eu acho que faz mais sentido, na minha opinião, tá? É uma opinião minha, tá? E eu quero passar para vocês para a gente ficar pensando, tá? Aí a gente começa a entender, por exemplo, a homeopatia, pessoal. Homeopatia. Sabe como funciona a homeopatia, o remédio? O remédio, por exemplo, tu tem um problema, né? Eles pegam um remédio que causaria aquele problema. Aí eles pegam e eles diluem, né? Depois eles dividem pela metade e diluem de novo. Depois dividem aquela substância pela metade e diluem de novo. Eles dão um nome para isso aí que eu não me lembro o que que é. Mas, em suma, eles vão diluindo e diluem tantas vezes que não sobra nenhuma molécula daquele veneno, digamos assim, que causaria aquele problema na água da homeopatia. Mas aquilo tem um efeito, porque o que sobrou não é a substância, sobrou o campo daquela substância que faz o meu corpo reagir e ele acaba melhorando, né? Mais ou menos a homeopatia é assim, tá?
Então, isso é um assunto que eu vou desenvolver, de repente eu vou fazer um vídeo e vou botar na internet, depois vocês me dão a opinião de vocês, tá? Ok, pessoal? Tá bom? Vamos lá, então. Vamos apresentar a tela inteira. Vamos lá, então. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Como a gente combinou, eu acredito que para entender o Espiritismo tem que estudar na fonte, né? E aí, isso seria o Livro dos Espíritos. Opa! Vamos lá. Muito bem, então, continuando, tá? Agora, então, o Kardec está entrando para explicar a inteligência e o instinto, né? O instinto pertence, em teoria, aos animais, e o ser humano já tem instinto e mais inteligência. Nós temos instinto, né? Por exemplo, instinto de sobrevivência. Se a nossa vida está ameaçada, a gente, por instinto, a gente vai tentar protegê-la. A gente tem um instinto sexual, um instinto da fome, né? São todos instintos animais que tem em nós, tá? A vantagem é que nós temos inteligência, podemos compreender esse instinto, caracterizá-lo e, em teoria, controlá-lo, tá? E esse que é o detalhe do homem espiritual, que ele tenta controlar o seu instinto e não dar vazão, né? Por exemplo, um instinto que nós possuímos é a raiva. Quando alguém nos faz algo que nos desagrada, a gente sente raiva. E é natural sentir isso, né? Se alguém nos pisa no pé, o primeiro momento é sentir raiva dessa pessoa. Mas, como somos seres educados, temos uma inteligência para compreender, nós controlamos essa raiva, né? Em teoria, né? Então, tem pessoas que têm mais controle, pessoas que têm menos controle. Mas o instinto existe, é importante que a gente reconheça, tá? Porque senão a gente não vai conseguir controlar, tá bom? Então, aqui, lembro que no outro encontro, o Kardec falava que para um corpo estar vivo, ele precisa desse princípio vital, né, que mantém o corpo vivo, e a alma unida a esse corpo precisa desse princípio vital no corpo para que ele possa estar vivo. Aí o Kardec pergunta: a inteligência é um atributo do princípio vital? Quer dizer, a inteligência que o homem tem pertence ao homem físico ou pertence ao homem espiritual? Ele diz que não é um atributo do princípio vital, uma vez que as plantas vivem e não pensam, apenas têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, uma vez que o corpo pode viver sem inteligência. Porém, a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união com o espírito para prover inteligência à matéria animalizada. Agora vamos entender o que está escrito aqui, tá? Diz assim, que a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Para ela se manifestar, ela existia antes. Então, nós trazemos nossa inteligência conosco na encarnação. Mas aqui encarnados e em vigília, quer dizer, estamos acordados, unidos totalmente ao corpo, essa inteligência se manifesta através do quê? Do cérebro. A gente sabe que hoje que o cérebro é a sede da inteligência. Por isso que quando a gente encarna, a gente vai perdendo a nossa consciência espiritual e aos poucos vai ganhando a consciência de encarnado. Porque o cérebro da criança ainda não está formado. Ele vai se formando em etapas, né? Tanto é que a primeira etapa se completa no momento do nascimento,
A segunda etapa se completa mais ou menos aos 7 anos, e assim sucessivamente. E só está completa a maturidade do cérebro quando a pessoa for adulta. A própria lei reconhece isso, né? A pessoa só é considerada culpável dos seus delitos quando tiver maior idade, quer dizer, considera-se que o cérebro já esteja amadurecido para manifestar totalmente as capacidades do espírito. Então, nós precisamos do cérebro. O que eu depreendo disso aí? Para que uma pessoa seja inteligente, é necessário que o espírito seja inteligente, que ele traga essa inteligência consigo. Tá? Então, quando a gente vê alguém que é muito mais inteligente que nós, devemos pensar que ele é um irmão que trabalhou muito mais a sua inteligência, porque a inteligência tem que ser trabalhada, ela não é dada por Deus. Ninguém ganha inteligência de graça, ela é conquistada no burilamento entre os milênios, entre as várias encarnações. Aí, então, a pessoa traz essa inteligência. Porém, eu posso ter uma pessoa que não tem um cérebro que expressa toda a inteligência do espírito. Isso pode acontecer, né? Por que isso acontece? Às vezes o espírito pede uma vida mais simples, longe do academicismo, né, dos conhecimentos. Talvez esse espírito, noutra vida, por ser inteligente e esquecendo que ele conquistou sua inteligência, achou-se um privilegiado, superior ao seu próximo, ou pior, achar que porque é inteligente, sabe tudo, ou porque ele é inteligente, tudo o que ele sabe é verdade. Não é assim. O inteligente tem conhecimentos sofisticados, mas não quer dizer que tudo o que ele sabe seja verdade. Muito do que ele sabe, inclusive, pode ser muito falso, né? Então, essa falta de humildade, a pessoa desencarna e se sente culpada. Aí pede uma existência com um cérebro mais simples, que não tem capacidade de processar sua inteligência, né? Agora, não é possível um espírito que não é inteligência manifestar inteligência, porque a inteligência vem do espírito, tá? Então, toda pessoa inteligente conquistou, mas nem toda pessoa que não é inteligente não quer dizer que o espírito não seja inteligente, tá bom? Isso é bem manifesto naqueles que têm idiotia. O Kardec, ele evocava esses espíritos quando eles estavam desprendidos do corpo. Então, por exemplo, pegava uma criança que tinha idiotia, né? Então, aquela dificuldade mental muito grande, e quando essa criança se desdobrava, quer dizer, pelo sono ela saía do corpo, ela era evocada para um médium da comunicação. E essa alma dava uma comunicação muito inteligente, demonstrando que era um espírito muito inteligente. Mas ele sentia-se muito estar preso a um corpo que não lhe permitia manifestar sua inteligência. Ele se ressentia muito disso. Claro que era uma expiação por algum motivo, porque Deus não vai permitir que alguém passe por isso se não haja necessidade, né? Então, lembrando que essa expiação pode ter sido escolhida pelo Espírito ou pode ter sido obrigatória, né? A gente chama assim encarnação compulsória, que na minha opinião são a minoria das reencarnações, a maioria o Espírito negocia e aceita aquela expiação, mas uma minoria não tem condições de escolher, então é escolhida por ela. Ela está tão enlouquecida no mal que os benfeitores espirituais, pelo amor que Deus tem para as suas criaturas, providenciam uma encarnação compulsória para que ele se equilibre, né? Então, o cérebro é muito importante. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde para poder manifestar a nossa plenitude até o final da vida, tá, pessoal? Tá? Então, era isso aí. Vamos continuar. A inteligência é um dom especial próprio de alguma classe de seres orgânicos e que lhes dá, como o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Então, essas são todas as capacidades da inteligência, né?
Então, o principal deles é a consciência da existência. Porque um animal, ele existe, mas ele não tem consciência de que ele existe. E nós temos consciência da nossa existência e conseguimos refletir sobre a nossa existência. Tá? Podem distinguir-se assim: os seres inanimados, formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Uma pedra, né, uma montanha, e assim vai. Os seres animados que não pensam, formados de matéria dotada de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. E os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, tendo a mais um princípio inteligente que lhe dá a faculdade de pensar. Então, esse princípio inteligente vem do espírito, tá? E qual é a fonte da inteligência? Então, é a inteligência universal. Então, o Kardec pergunta assim, podemos então dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila como tira e assimila o princípio da vida material? Aí o Espírito diz, olha, é uma comparação, mas não é exata, né? A inteligência não é que tu tira de algum lugar, é um dom próprio de cada ser e constitui sua individualidade moral. A inteligência, então, é uma individualidade moral, porque é uma conquista. Como as virtudes também são uma conquista. Por fim, há coisas que não são dadas ao homem penetrar. E essa, por enquanto, é uma delas. Então, os espíritos muitas vezes dizem, olha, é muito difícil para o homem entender todas as nuances da coisa, né? Então, nós temos que saber agora que somos um ser que tem inteligência, e essa inteligência foi conquistada por nós, mas como ela veio até nós, ainda é um mistério. Fica para o futuro, para a gente compreender. E ele pergunta, o instinto é independente da inteligência? Ela disse, não, precisamente, mas ele é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por meio dele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, o Kardec aqui, fazendo um raciocínio, porque a gente percebe os animais, né? Eles têm um instinto. E tem uma coisa que o animal não consegue fugir ao instinto. Né? Ele não consegue dominar, porque o instinto comanda 100% ele, para que ele possa sobreviver, né? E é uma espécie de inteligência. E conforme esse animal vai evoluindo e quando adentrar na vida humana, isso vai se transformar em inteligência humana, com a razão e tudo que nós possuímos, né? Agora, o instinto, pessoal, é uma coisa fantástica, né? Só que o instinto também não promove inovações, porque nós, seres humanos, inovamos as coisas, nós não fazemos sempre do mesmo jeito, vamos procurando fazer melhor e vamos aperfeiçoando. Uma casinha de João de Barro, ela é a mesma há milhões de anos. Desculpa, pessoal. Ela é a mesma há milhões de anos, né? Embora seja uma coisa admirável, ver aquele passarinho pegando com o biquinho e fazendo a casinha, ninguém ensinou ele a fazer isso, né? É esse instinto, essa inteligência que faz ele construir isso. E a natureza tem soluções fantásticas, né? Eu estava vendo esses dias a abelha, né? A abelha faz o favo sextavado, ele tem 6 ladinhos, aquele buraquinho, né? O favo, vocês já repararam, olharam bem como é que ele é? Ele é sextavado. Sabe por que ele é sextavado? Porque é a forma perfeita para ter menos material de parede e mais volume de mel. Se fosse quadradinho, ela precisaria mais paredes para fazer menos mel, vocês entendem? Redondo não dá porque não encaixa. A melhor forma, já pode calcular isso aí, é o favo. Então a natureza, olha só, chegou a isso, promoveu o instinto para a abelha saber que todas elas fazem o favo do mesmo jeito porque é a melhor forma de fazer. Inclusive a tampa, quando elas tampam o favo, ela tem um ângulo, uma inclinação, né? E esse ângulo é perfeito para ter menos material e mais volume. Então, se a gente olhar por tudo na natureza, tem isso, né?
tem esse instinto, a aranha fazendo a teia, ninguém ensinou ela já veio fazendo isso. O Kardec diz que, o que é o instinto? O instinto é Deus conduzindo a criatura, né? E por isso que o instinto nunca era, né? O animal, aí que tem também uma questão, né? Um animal, por exemplo, um leão mata um animal para se alimentar. Ele tem culpa nisso por estar matando? Não, ele não tem, né? Embora tenham pessoas que chegam ao ridículo achar que o leão é mau, o leão não é mau. É muito pelo contrário, ele não é bom e nem mau. Ele segue o instinto dele. Quando ele não tem fome, ele não mata. Inclusive, o homem é pior nisso, porque às vezes ele mata sem ter a fome, né? Ou tem maneiras de saciar a fome de outra maneira e gosta de matar. O animal não, ele só mata quando precisa, né? Então não existe culpa, tá? Porque é um instinto, tá bom? Vamos refletir nisso. O instinto é independente da inteligência? Aí ele diz que não precisamente, mas é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por meio dele que todos os seres provêm sua necessidade. Então, por quê? Essa força que conduz a criatura, senão os animais não persistiriam, né? E não poderiam evoluir até nós. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, perceber onde um acaba e outro começa? Se não, porque frequentemente se confundem, mas pode-se muito bem distinguir os atos do instinto dos da inteligência. Aqui tem uma coisa bem interessante. Os animais, eles têm instinto, mas os superiores já começam a fugir um pouquinho do instinto, tá? Então, um peixe é muito diferente de um cachorro, não é? É muito diferente. O cachorro já começa a fazer coisas que envolvem inteligência. A gente vê no YouTube um cachorro pulando e abrindo uma maçaneta. Isso não faz parte do instinto, ele conseguiu aprender, né? Então, ele consegue se adaptar à família, ele já começa, então, a ter um pouco de inteligência. Isso que ele quer dizer. Lá atrás, quando era uma ameba, uma célula, é só instinto. Mas vai progredindo, esse instinto vai ficando cada vez mais sofisticado, chega um momento que ele vira inteligência. Então, isso é os homens primitivos. E aí, quando começa a inteligência, aí começa a substituir o instinto. Aí começa a responsabilidade, porque conforme nós podemos compreender, nós podemos agir, e aí que a gente pode errar, né? Mas no erro também a gente acerta. Entende? É assim que a gente progride a inteligência. Então, por isso que não tem essa distinção. É exato dizer que os dons instintivos diminuem à medida que aumentam os intelectuais? Isso é uma pergunta interessante. Muitas pessoas dizem assim, bom, nós somos um corpo animal que também tem instintos, mas conforme eu vou aprimorando a inteligência, meus instintos vão diminuindo? Aí diz que não. O instinto sempre existe, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, mais seguramente que a razão, e nunca se engana, né? Então, às vezes a gente tem que aprender a ouvir o nosso instinto, né? Porque tem pessoas que têm um instinto que leva a fazer as coisas mais corretas. E quando a gente não ouve esse instinto, muitas vezes a gente erra, né? E isso é um fato verdadeiro, porque demonstrando que o instinto tem uma função de conduzir a criatura. Nós temos que saber o momento que a gente deve se conduzir pelo instinto, né? Tá? Por que a razão não é sempre um guia infalível? Então, perguntar, mas você está dizendo que o instinto é importante, mas por que a razão não é infalível? Por que às vezes a razão do homem falha? Então, o Espírito diz, ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio.
Esse é o grande problema da humanidade. Todos nós temos, em a maior ou menor grau, orgulho e egoísmo, né? Orgulho é, às vezes, a gente se achar mais do que é, ou até mais do que os outros. E egoísmo é querer tudo para a gente e nada para os outros, né? Todos nós, dificilmente, a não ser que sejamos santos absolutos, vamos ter um pouco de orgulho, um pouco de egoísmo, uns mais, outros menos, né? O Chico Xavier, por exemplo, é alguém que absolutamente tinha muito pouco orgulho e muito pouco egoísmo. A gente percebe, né? Por que pouco orgulho? Ele sempre se achava inferior às outras criaturas. E egoísmo, então, nem se fala, porque ele dedicou a vida toda aos outros e nada para si, né? Nunca exigiu, nunca pediu nada para si, sempre para os outros, tá? Então, ele não tinha egoísmo, mas nós, normalmente, a gente tem, tá? E esse egoísmo é que falseia a nossa razão. E é, por exemplo, o orgulhoso, né? O orgulhoso, às vezes, ele entra num ridículo. Ele se acha tão superior e que as opiniões dele é que valem, que são corretas, que ele acaba ficando ridículo, né? Se ele tivesse a, a razão educada e compreendesse, ele não cairia nesse ridículo, né, que o orgulho levou, tá? E por isso que quando a razão permite escolha, é preciso a educação. E aqui o Espírito está dando também uma coisa que, para a nossa humanidade, sair do lodaçal que a gente está, é a educação. A gente tem que educar as crianças, sim, né? É muito importante, porque os espíritos vêm ao mundo trazendo mazelas de outras vidas, imperfeições de outras vidas, má educação de outras vidas. E a função do mundo é educar. Estamos perdendo essa oportunidade, né, de educar as nossas crianças. A gente vê que, muitas vezes, a gente deixa a coisa correr solta, né? E o desrespeito que muitas crianças têm e os adultos não fazem nada, e deixam correr como querem, né? Isso está prejudicando a educação. Em vez de fazer aquilo que está proposto por Deus, a gente está fazendo o contrário. Aquelas pessoas que abandonam os filhos para se criarem sozinhas dentro de casa, praticamente, né? Então, isso tudo está sendo um prejuízo, porque olha como Deus é sábio. Ele colocou os seres, quando são crianças, totalmente dependentes dos pais. Eles são muito influenciados, estão com o cérebrozinho deles não formados ainda, é fácil de influenciá-los, é uma grande oportunidade de educá-los. E essa educação vai ser assimilada para o espírito, ele vai levar consigo, quando desencarnar, ele leva consigo, né? Então, a importância da educação. O mundo vai ser um lugar melhor quando nós educarmos bem as nossas crianças, tá bom? Então, a explicação do Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar em que as manifestações são quase sempre espontâneas e difere da inteligência propriamente dita, cujas manifestações expressam uma avaliação de um ato deliberado que sofreu exame interior. Então, já a razão examina as coisas. O instinto varia em suas manifestações quanto às espécies e às suas necessidades. Entre os seres que têm consciência e a percepção de coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade, né? Então, o instinto está aliado à nossa inteligência, à vontade e à liberdade. Tá bom? Então, por isso que é importante a gente compreender isso que o Kardec está falando, porque o instinto faz parte da nossa vida e compreender quando ele está se manifestando ou não, e quando deve ser controlado ou não, é importante, tá bom? Agora, então, terminamos a parte primeira, que é as causas primárias, e agora a gente vai entrar na parte segunda, que aqui é uma parte até que nos interessa mais, que é o mundo espírita ou dos espíritos. Porque
todos nós, algum dia, voltaremos ao mundo dos espíritos. E é bom a gente conhecer como é que é o mundo dos espíritos, para tentar relembrar quando a gente vivia lá, antes de reencarnarmos, não é? Vamos lá, então. Então, capítulo 1 dos espíritos. Ficou pequeno aqui, mas eu vou ler para vocês. 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Resposta. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Então, essa é uma definição, achei bem boa de espírito. É o que vive fora do mundo material e povoa todo o universo, não é só o planeta Terra. E são seres inteligentes, né, da criação. Então, aqui nós não estamos falando de um corpo espiritual de um animal, que é outra coisa, tá? Aqui estamos falando de espíritos que depois vão animar o corpo desses corpos de seres humanos, tá? Daí uma nota do Kardec. A palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade e não mais o elemento inteligente universal. Então aqui nós estamos falando daquela individualidade que é o espírito, que é um indivíduo, aquele que não pode ser dividido. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam somente emanações ou porções da divindade, e chamados, por essa razão, filhos de Deus? Tem gente que diz assim, os espíritos são uma parte de Deus, né, que emana de Deus. E não é criado por Deus, ele emana de Deus. É uma forma de ver. E o espírito diz, meu Deus, ele fica surpreso. Não, todo espírito é obra de Deus. O espírito não faz parte de Deus, não é uma emanação de Deus, ele foi criado por Deus. Como ele foi criado, obviamente, nós não temos como saber, mas ele foi criado. O espírito é uma criatura de Deus. Exatamente como um homem que faz uma máquina, essa máquina é obra do homem, mas não é ele próprio. A máquina é obra do homem, a máquina não é o homem. Olha que comparação que ele está usando, o espírito. Quando o homem faz uma coisa bela, útil, a chama sua filha, sua criação. Pois bem, ocorre o mesmo com Deus. Somos seus filhos porque somos sua obra. Tem que ficar muito claro, nós somos obra do Criador. Os espíritos tiveram um princípio ou são como Deus de toda a eternidade? Então ele está perguntando, será que os espíritos foram criados ou sempre existiram? Cada um de nós, né? Se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. São sua criação e submissos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos nada. Podeis dizer que não tivemos princípios se entenderdes como isso, que Deus, sendo eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como cada um de nós foi criado, eu repito, ninguém o sabe. Esse é o mistério. Então, o Espírito está dizendo, esse é um Espírito que está no mundo espiritual, é um Espírito sábio e diz, olha, nós não sabemos quando fomos criados, né, porque se perde na noite dos tempos. Tá bom? E aqui também ele fala que nós somos submissos à vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa felicidade verdadeira, não a felicidade do mundo, mas a felicidade verdadeira. E a vontade de Deus é a nossa plena liberdade de ação. É por isso que ele criou o livre-arbítrio. Quando Deus nos criou, ele nos deu dois presentes já de cara. Ele nos deu a eternidade, quer dizer, nós temos, ele nos deu a imortalidade, nós nunca mais deixaremos de existir, e ele nos deu o livre-arbítrio, que é a liberdade de decisão. Né? Acertando ou errando, temos o livre-arbítrio. Depois temos as consequências das nossas escolhas. Se elas forem boas, as consequências serão boas. Se elas forem más, as consequências serão más, né? Mas nós tivemos um princípio, então somos imortais e Deus que é eterno. Tá bom? Ok, pessoal?
Uma vez que há dois elementos gerais no universo, o inteligente e o material, pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material. Então, ele está fazendo uma comparação aqui. Espírito e matéria são coisas diferentes. Nós estamos ligados ao corpo material, mas continuamos sendo coisas diferentes. Tá? E nossa inteligência é formada da substância inteligente, e a matéria é formada da substância material. Aí ele diz que sim, é evidente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Então, o Espírito dizendo mais uma vez, só desconhecemos a época de formação do Espírito. A criação dos Espíritos é permanente ou só ocorreu no início dos tempos? Aqui ele está fazendo uma pergunta bem interessante, que será que Deus criou os Espíritos numa vez só? Criou e não parou? E a resposta do Espírito, que é permanente, que Deus nunca parou de criar. Isso é uma lógica. Pensem comigo, vamos supor que Deus só tenha criado os seres para esse universo. E antes disso, o que ele fazia? Ele ficava sem fazer nada? Né? Então, os Espíritos dizem que Deus nunca parou de criar. E nunca vai parar de criar. Tá? Então, nós temos infinitos irmãos que são criados por Deus como nós, espalhados pelos universos afora. Aqui tem uma questão que eu sempre falo, e que eu acredito muito na ciência, que o nosso universo, esse universo que a gente vive, ele teve um início. Nós conseguimos até colocar um número nesse tempo de existência do nosso universo, que é 13,8 bilhões de anos. Mas aqui diz que Deus sempre criou. Né? Parece que está em oposição, né? Mas se esse universo foi criado há 13,8 bilhões de anos, então significa que Deus nem sempre criou. Mas eu interpreto assim, pessoal, esse aqui foi criado por Deus e teve um começo, mas esse universo não é o único. Existem outros universos que Deus criou antes e vai continuar criando depois. E isso a ciência já alcançou também, a ciência materialista. Ela chama esses vários universos de multiverso, né? Então, nós vivemos num universo que está dentro do multiverso. Então, se nós vemos nesse nosso universo trilhões e trilhões e trilhões de estrelas, podemos esperar que existam trilhões e trilhões e trilhões de universos também, criados pelo Criador. É uma coisa que a nossa mente não consegue abarcar. É extremamente vasta e não conseguimos compreender. Eu estava vendo também na questão de Jesus, né? Que Jesus é o governador do nosso planeta e a nossa Terra foi criada, ela se formou há um pouco mais de 4 bilhões de anos atrás, e Jesus presidiu a formação do nosso planeta. Quer dizer, há 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era Jesus. Eu vi um espírito falando, num desses médiums aí que a gente vê no YouTube, que Jesus, inclusive, ele é oriundo de outro universo. Né? Ele evoluiu como nós, passou pelas fieiras da evolução e chegou até espírito puro, e depois que chegou a espírito puro, ele evoluiu até a fase crística, que aí ele recebeu um planeta para poder conduzir, que nosso é o planeta Terra. E hoje a gente sabe, por fontes tipo Chico Xavier, que Jesus tinha, no mínimo, 5 planetas para cuidar, no mínimo. Né?
Então, um dos planetas é o planeta da constelação de Capela, um planeta que tinha lá, que da onde vieram aqueles espíritos rebeldes, quando esse planeta, há 7 a 10 mil anos atrás, passou por uma fase de regeneração como a Terra está passando agora, esses espíritos que perturbavam aquele local, que ia ser um local de paz, eles sofreram um êxodo, foram transportados à força aqui para a Terra, que era um planeta primitivo ainda. Agora, então, Capela era de Jesus. Ele trouxe esses espíritos para a Terra, que também é um planeta dele. Porque Jesus ele falou uma hora: nenhuma de minhas ovelhas será perdida. Então, o que ele faz? Ele vai transferindo as almas de planeta em planeta. Esses espíritos rebeldes lá, ele não ia permitir que o planeta avançasse. É como o planeta Terra agora. Esses que promovem a guerra, eles atrapalham o progresso da Terra. E eles, quando desencarnarem, e vão desencarnar, porque todo mundo desencarna, eles serão levados para outro planeta que também é de Jesus. E o Chico Xavier falou que esse planeta se chama Quiron, né, que é um planeta primitivo. Hoje a Terra está passando de provas e expiações, um planeta de regeneração, né? A gente tem que entender bem o que significa planeta de regeneração. Não é um planeta que ainda não tenhamos problemas. Por exemplo, nós não teremos mais essas doenças terríveis como câncer, nós não teremos mais as velhices com doenças, né? Mas teremos os problemas no mundo normais, podemos ter briga com o vizinho, né? Mas não haverão assassinatos, né? Porque não são pessoas perfeitas. Para entender o mundo da regeneração, eu gostei de uma comparação que alguém utilizou uma vez, que ele disse que imagina que tu estás sofrendo uma cirurgia. O mundo de provas e expiações é a cirurgia. Quando o médico terminou a cirurgia, tu é levado a um quarto para se recuperar, né? Essa recuperação é o mundo de regeneração, porque tu está te regenerando, mas tu não está bem ainda. Tu não está tão mal porque tu sofreu a cirurgia, mas agora tu está te recuperando. Esse é o mundo de regeneração. É aquele que os espíritos cansados de tantas existências de erros e sofrimentos causados pelos próprios erros começam a repousar e a descansar na direção do mundo feliz que nos aguarda no futuro. Então, temos Capela, o planeta Terra, Quiron, e outro planeta também que é de Jesus, de onde vem Alcione, que é a estrela Sirius, né? Em torno da estrela de Sirius. Esse é um planeta feliz. A gente nota, lendo no livro a Renúncia, que Alcione, que vivia num planeta feliz em Sirius, pede licença a Jesus para vir para cá, para a Terra, para ajudar os afetos que estavam encarnando aqui. Por que ela pede para Jesus que Jesus permita? Porque é Jesus que comanda esse planeta também. Talvez Jesus tenha muito mais planetas que ele comanda. Então, ele tem planetas em vários estágios. Olha só, ele organiza tudo. Ele tem o planeta feliz, o planeta em transição, o provas e expiações, e ele vai alocando os espíritos para que eles possam evoluir, né? Olha que maravilha que é. Tudo está interligado. E esse Jesus, segundo alguns espíritos, seria, não sei se é uma informação procedente, mas eu acredito que sim, que Jesus ele evoluiu no outro universo, tá? Ok? Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria como todas as outras criaturas por sua vontade, mas repito mais uma vez, sua origem é um mistério. Então, nossos filhos vêm de um pai e de uma mãe, aqui no corpo físico. É assim que Deus quis. É necessário um pai e uma mãe para gerar um filho.
O mundo dos espíritos, não. O mundo dos espíritos são criados por Deus. É muito diferente. Não existe, então, nascimento no mundo espiritual. As crianças que se veem no mundo espiritual são crianças desencarnadas e que, por esse campo vital que os envolve, ainda ser de criança, eles têm que continuar se desenvolvendo no mundo espiritual. Por isso que lá eles ainda são crianças. Inclusive, eles chamam pelos pais, quando eles encarnam muito jovens, e tem espíritos amorosos que cuidam dessas crianças, né? Às vezes, uma mãezinha que desencarnou por algum problema, que tem aquele amor por crianças, ela vai lá e cuida das suas criancinhas. Às vezes, uma mãezinha que deixou filhos pequenos do lado de cada vida, teve que desencarnar, para diminuir sua dor, ela vai lá nesses educandários, recebe as crianças e se torna mãe dessas crianças espiritual até que elas cresçam, tá bom? Pessoal, isso nunca é... No mundo espiritual não existem regras, tá? Lá existem exceções. Às vezes a alma é tão elevada que mesmo no corpinho de uma criança, quando ela desencarna, ela imediatamente toma o corpo de adulta. Mas via de regra, não. Via de regra, nós ainda somos muito atrasados, e mesmo desencarnados, temos uma espécie de continuidade dessa vida. Aliás, isso também serve para todos nós entendermos quando a gente desencarnar, nos primeiros momentos a gente vai se sentir a gente mesmo. A gente vai ter muito ainda da influência do mundo físico daqui. E só depois de algum tempo é que a gente vai vivendo como espírito mesmo, né? A gente vai desassimilando essa matéria grosseira que pertencia ao nosso corpo físico e que também acaba também aderindo ao nosso corpo espiritual. Então, no mundo espiritual, a gente desencarna, se desliga do corpo, mas no mundo espiritual a gente vai desassimilando aquela matéria perispiritual, astral mais grosseira, para se tornar um espírito mais livre. E por isso que isso não é de uma hora para outra. É por isso que é bastante comum espíritos que desencarnam e são desligados do corpo e acham que estão vivos, eles não conseguem perceber a diferença, né? Embora vejam que eles estão num ambiente estranho e não entendem o que está acontecendo, mas eles se acham vivos, né? E a gente que fazia comunicações mediúnicas, era muito comum receber esse tipo de espírito. E o Kardec ficou surpreso quando ele começou a receber esse tipo de comunicação. Espíritos que se criam vivos ainda, né? Porque tem que desassimilar essa matéria perispiritual. Então, o espírito não procede de outro espírito, mas o corpo procede do corpo, né? Como dizia Jesus, que o espírito é como o vento, não se sabe de onde vem e não se sabe para onde vai também. É exato dizer que os espíritos são imateriais? Aí os espíritos dizem: como podemos definir uma coisa quando não temos termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Então, os espíritos sempre, de vez em quando, reclamavam da nossa linguagem, que não conseguia expressar toda a verdade. Pode um cego de nascença definir a luz? O espírito está até fazendo uma comparação bem interessante. Ele diz assim: a nossa dificuldade é a mesma dificuldade que tu teria para explicar para um cego a cor, por exemplo. Como é que tu vai explicar a cor azul, amarelo, verde, né? É a mesma dificuldade que o espírito tem de explicar o mundo espiritual. Imaterial não é bem a palavra, incorpóreo seria mais exato, porque deveis compreender bem que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria puríssima, mas sem comparação ou semelhante para vós. É tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então,
hoje, assim, modernamente, a gente chama de mundo astral. Eu gosto dessa definição, né, que é formado de matéria astral. Então, tem dizer, mundo espiritual, eu prefiro chamar de mundo astral, porque define que lá existe matéria, mas é uma matéria astral, que está aderida ao nosso espírito, e essa matéria astral que forma o nosso corpo espiritual está aderido ao corpo físico. O nosso espírito, nós, essa essência que nós somos, não está ligada diretamente ao corpo físico. Nossa essência está ligada a vários corpos que vão descendo até o corpo físico. Tá? Então, ele está dizendo que não pode ser percebida, mas ela existe, é uma matéria quintessenciada. Então, vamos raciocinar um pouco sobre essa matéria astral. Um espírito, para entrar aqui, ele não precisa abrir a porta. Ele atravessa a parede e vem. Por que ele consegue atravessar a parede? Porque a matéria dele não está fora de fase em relação à matéria do nosso mundo físico. Então, ele pode atravessar meu corpo, pode atravessar a parede. Agora, tem um fato interessante. Eu estava lendo o livro da Patrícia, de Violeta na Janela, e ela aqui se acostumou a atravessar paredes. E ela estava no mundo espiritual, numa casa no mundo espiritual, e ela correu para atravessar a parede da casa. E a avó, que estava cuidando dela, disse, para. Aqui tu vai bater na parede, porque a parede é formada da mesma matéria que o teu corpo astral. Então, tu não pode atravessar. Tu pode atravessar a matéria física, porque é uma matéria diferente. Entenderam a diferença? Lá é uma matéria astral, então ela não pode atravessar, porque é a mesma matéria do corpo espiritual dela. Mas aqui ela pode. E há outro motivo também, que nós não vemos o espírito que está aqui no nosso lado, muitas vezes, nós não os vemos com os olhos físicos, com exceção daqueles que têm aquela mediunidade, né, que pode perceber, que é a clarividência, a clareaudiência, que eles conseguem perceber, mas não com os órgãos físicos, porque o espírito, ele não absorve nem reflete luz, absolutamente nada. Nós vemos as coisas porque elas absorvem e refletem luz, né? O espírito não absorve, não reflete absolutamente nada. E mais ainda, eu posso passar uma mão aqui, se tiver um espírito, eu passo a mão, eu não vou sentir nada, nem ele, né? Porque a minha mão atravessa o corpo dele, tá? Então, temos que entender que é uma matéria, mas é uma matéria que não interage com a nossa matéria do mundo físico, tá bom? Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos como matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença acredita ter todas as percepções pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Do mesmo modo, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos como verdadeiros cegos. Podemos defini-los somente por comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço de nossa imaginação, né? Entende? Então, só pela nossa imaginação. E tem umas coisas no mundo espiritual que é extremamente difícil compreender. A questão da visão. Nós compreendemos bem a nossa capacidade de visão, que é pelos nossos olhos, né? Todo o funcionamento dele, nós vemos as coisas pelos nossos olhos. Então, eu não posso ver o que está atrás de mim. Eu tenho que virar a cabeça se eu quiser enxergar o que está atrás de mim. O mundo espiritual, os espíritos dizem que conseguem enxergar todo 360 graus ao mesmo tempo. Como que isso é possível, né?
É muito difícil para a gente entender como que é essa percepção que eles enxergam o mundo físico em 360 graus. Então, eles não enxergam o mundo físico com os olhos. Eles podem se apresentar como seres que têm olhos, né? Mas eles enxergam o mundo físico a 360 graus, tudo que tem em torno, né? E como é que a gente vai compreender isso? É difícil de explicar, né? Claro que eles focam sempre a atenção no que eles querem. Por exemplo, tem uma coisa aqui, ele vai focar aqui. Tem uma coisa aqui atrás, ele vai focar naquilo lá atrás. Entende? Então, é assim que funciona. Isso também tem outra coisa curiosa que acontece no mundo espiritual. Muitos espíritos dizem que estão na escuridão, mas percebe tudo o que existe ao redor deles no mundo espiritual. Como assim? Está na escuridão e percebe tudo o que está ao redor deles. Vocês percebem? Eles se sentem na escuridão, mas percebe tudo o que tem ao redor. Eu só estou falando isso para vocês, para vocês entenderem a dificuldade. Lá é bem diferente daqui. Por exemplo, uma coisa que não se tem no mundo espiritual são as sensações físicas. Por exemplo, alguém gosta de ficar bêbado, né? Gosta do álcool para ficar o sabor do álcool, se habituou. E quando desencarna, não tem isso lá. Essa sensação ele não vai ter, ele vai ter as sensações de espírito. Essa sensação de estar alcoolizado, ele não vai ter. E muitos sentem vontade de voltar a sentir a sensação do álcool. Só tem uma forma deles fazerem isso, é se imantar magneticamente a uma pessoa que vai beber, aí ele pode sentir as sensações de estar bebendo junto com a pessoa que está bebendo. É um dos motivos porque muitos alcoólatras têm muita dificuldade de deixar de ser alcoólatra, porque tem ali um espírito que está incentivando ele a beber, porque ele também precisa beber. A gente chama essas pessoas infelizes de canecos vivos. E eles são, inclusive, protegidos por esses espíritos, para que não sejam atropelados, que não sofram um acidente. Por quê? Porque eles precisam dele para sentir as sensações, né? Então, porque tem coisas que nós não podemos sentir como espírito. Mas lá, com certeza, a vida é muito melhor, porque é uma vida mais de contemplação, de inteligência, de sentimento, né, de compreensão, que a gente aí pode evoluir em outro sentido lá, tá? Continuando, então. Compreende-se que o princípio de onde emanam os espíritos seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um fim, e se num dado momento, mais ou menos longo, o elemento do qual são formados se dispersa e retorna à massa de onde saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que começou não possa acabar. Os espíritos têm um fim? Né? É difícil para nós, encarnados, entender algo que não tenha fim. Por quê? Porque tudo aqui tem início, meio e fim, né? E o Espírito diz, há coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada, inclusive ela é limitada pela matéria. Mas isso não é razão para serem rejeitadas. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Nós vos dissemos que a existência dos espíritos não acaba, é tudo o que por agora podemos dizer. Ela não acaba, porém ela progride, né? Depois a gente vai ver que a alma ela vai progredindo nas encarnações. Nós, por exemplo, começamos lá como homens primitivos, e fomos evoluindo nesses 7, 10 mil anos, sofrendo, burilando nesse mundo de provas e expiações, errando, acertando e aprendendo. E agora a gente vai passar por uma fase de regeneração, como eu falei, onde a gente sai da cirurgia e começa a se recuperar. E depois a gente vai entrar num mundo feliz, num mundo onde existe, onde adentram as pessoas boas,
aí já começa a ter um grau de felicidade maior. Depois vai se evoluindo e se entra no mundo de espíritos bons e sábios, que sabem muito, e continuamos evoluindo, né? Depois chegamos no estágio de espírito superior, que então engloba tudo, conhecimento, sabedoria, amor incondicional, né? Tanto é que a gente já falou que, na minha humilde opinião, o Chico Xavier é um espírito que veio lá desses mundos superiores. Ele ultrapassou o mundo dos bons, o mundo dos sábios, e agora ele está no mundo superior, assim como Maria, né? E depois, até o mundo superior, os espíritos precisam reencarnar. É claro que eles vão reencarnar em mundos superiores, não em mundos inferiores como o nosso. Eles só vêm encarnar aqui, como Chico Xavier fez, como missão, né? Mas eles não precisam. E depois de superior, o último estágio, o superior é o último estágio dos espíritos que precisam encarnar. Depois disso é espírito puro, a gente chama. São espíritos que não têm mais chance de errar. O espírito superior pode errar bem pouquinho mesmo, mas pode errar. Para nós é totalmente imperceptível, mas ele pode errar. Mas o espírito puro já não pode errar mais. E a evolução não para por aí. Tem espíritos que dizem que a evolução fica interessante mesmo quando a gente chega no estágio de espírito puro. A gente não tem nem como imaginar como é que é a felicidade de ser um espírito puro. E vai progredindo. E se torna algum dia um espírito crístico. E recebe um planeta para cuidar, depois mais um, depois mais um. E vai evoluindo. Segundo alguns relatos espirituais, por exemplo, o nosso Cristo está subordinado ao Cristo do sistema solar, né? Então imagine a evolução. Eu acredito que existe um Cristo, inclusive, da nossa galáxia, e talvez um Cristo do nosso universo. Quer dizer, pessoal, só para vocês entenderem que temos muita evolução pela frente, porque também temos a eternidade. Nós vamos compreender coisas inimagináveis, né? Talvez dê para comparar nós agora como adultos e maduros em comparação de como a gente era quando criança. É como a gente compreende muito mais o mundo. Na época de criança a gente não compreendia, né? Tinha aquele instinto que nos conduzia, né? E hoje a gente compreende como a gente imaginou quando era criança que ia ser assim como adulto, com essa compreensão toda que a gente tem. É a mesma coisa nós em relação ao espírito superior, ao espírito puro que a gente vai ser. Não tem como a gente comparar. Mas a gente chega lá. E nós temos tudo isso para gastar a nossa eternidade, né? Então diz aqui que a nossa inteligência é limitada, é por isso que a gente tem dificuldade de compreender. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, sim, que é o mundo, então sim, é o mundo dos espíritos e das inteligências incorpóreas. Qual dos dois é o principal na ordem das coisas, o mundo espiritual ou o mundo corporal? O Kardec está pedindo qual é que é o mais importante, é o mundo espiritual ou o mundo corporal? Aí os espíritos dizem que o mundo espiritual é o mais importante porque ele pré-existe e sobrevive a tudo, né? Que ele é o mais importante, é o mundo espiritual. Esse nosso mundo é secundário. Ele é importante, para o nosso avanço moral. Aqui a gente consegue avançar muito mais rápido do que no mundo espiritual. É por isso que Deus criou o mundo astral e abaixo dele o mundo físico, o mundo material. Porque Deus quis que as suas criaturas evoluíssem muito rápido, né? Porque Deus nos criou para sermos felizes. Então nós passamos aí esse estágio, que seja de 10.000 anos, 100.000 anos, 1 milhão de anos, mas é um estágio que vai passar.
e nós nunca mais retornaremos para trás, sempre para frente, sempre avante, tá? A conquista dessa nossa felicidade verdadeira. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual? Sim, eles são independentes. Entretanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Isso aqui é muito importante, né? Às vezes, a gente se acha o centro do universo, né? Mas a gente está aqui encarnado num mundo secundário, porque o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. E por isso que as pessoas, quando dizem, quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu vou retornar à pátria espiritual. Nós vamos voltar para casa. Cada um de nós, quando desencarnar, a gente vai voltar para casa. Lá é a nossa casa. Depois de um tempo, a gente vai se despojando dessa vida e se tornando, vivendo mais como espírito. Né? Então, porque lá é a vida verdadeira, e aqui é a secundária. Agora, por que Deus criou esse mundo, como eu falei? Para que a evolução seja mais rápida. Deus tem pressa que a gente seja feliz. Tá? Por isso que ele criou o mundo físico. Eu fico pensando nessa história de que Deus tem pressa que a gente seja feliz. Eu acho que todos nós, assim, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer entregar um presente para ela só para ver o olhar de alegria dela, né? Teve um conhecido meu que contava que ele tinha um amigo dele muito querido, e ele foi convidado para a festa de casamento, e ele comprou uma cafeteira que o amigo dele amava. E ele foi na festa de casamento e ele queria entregar para o amigo só para ver o olhar do amigo dele brilhar quando abrisse a cafeteira. E aí eles recolheram o presente dele, botaram lá no canto, e ele ficou desapontado, ele estava me falando. Por quê? Porque é isso que as pessoas que amam gostam, que é ver a alegria no olho da pessoa que a gente ama, né? Então imagina Deus. Deus quer ver a alegria nos nossos olhos. Agora, esse estágio é necessário de dor e sofrimento que a gente vive. Mas Deus sempre vai trabalhar pelo menor sofrimento possível. Que a gente não sofra um segundo a mais do que é necessário. E aqui a gente tem também algumas reflexões para fazer, por exemplo, na eutanásia, né, pessoal? Eutanásia é algo muito controverso, e quando nosso ente querido está muito doente, sofrendo num leito do hospital, muitos vão lá e dão uma injeção e matam a pessoa para que, em teoria, entre aspas, ela não sofra mais. Antecipa, porque isso é, inclusive pela lei humana, nossa, é um assassinato, e pelas leis de Deus também é um assassinato. O que a gente, agora vamos analisar o que a gente acaba prejudicando esse ser. Ele precisava mais nessas horas a mais, nesses dias a mais, para depurar algo nele. E a gente não permitiu isso. Porque Deus sabe a hora certa de tirar aquela criatura do corpo para que ela pare de sofrer. E a hora certa de Deus é aquele segundinho exato que a pessoa precisa para limpar toda aquela sujeira da alma que ela tinha. E nós vamos lá e tiramos ela antes do tempo, e ela não depurou tudo o que tinha para depurar, ou não fez todas as reflexões que tinha que fazer. Nós acabamos de prejudicar aquela pessoa que nós amávamos, por causa da nossa ignorância. Por isso que Deus sabe o momento certo, e Ele não vai deixar nós sofrermos 1/1000 de segundo a mais do que a gente precise, tá? Então a gente sempre diz, na minha opinião, a morte é uma liberdade. A gente teme, a gente tem medo, a gente quer sempre viver um dia a mais, mas a morte, a desencarnação que Deus manda é uma liberdade que Ele concede à sua criatura. E é sempre uma coisa boa.
tá? Não aquela que a gente provoca, mas aquela que vem de Deus é sempre uma coisa boa. É um momento de muita alegria e muita felicidade para a alma que se liberta, tá bom? Os espíritos ocupam uma região determinada ou circunscrita no espaço. Os espíritos estão em todos os lugares, povoam infinitamente os espaços, estão sempre ao vosso lado, vos observam e agem entre vós sem os perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos dos quais Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a todos os lugares, porque há regiões interditadas aos menos avançados. O único espírito que vai em qualquer lugar do universo são os superiores. Quanto menos elevado, eles não conseguem ir a todos os lugares. Então, os espíritos podem habitar várias faixas vibratórias, tá? O local que eu mais conheço no mundo espiritual pelos estudos espíritas é a cidade de Nosso Solar. A cidade é um agrupamento, como a nossa cidade são agrupamentos de pessoas que vivem num local próximas uma das outras. E as cidades espirituais é a mesma coisa. E Nosso Solar é uma cidade que está numa região ainda que nós chamamos de umbralina, que é de um mundo astral mais grosseiro ainda, né? Aonde as almas que têm assim esse envoltório perispiritual, o corpo, o envoltório do corpo espiritual mais grosseiro, vivem, né? Por isso que nesse mundo existem construções do mundo astral, que as pessoas vivem, trabalham e são felizes porque trabalham. Mas ainda não são aquelas almas, aqueles espíritos que têm condições de viver nos mundos superiores. Estão aí para se recuperar e a esmagadora maioria dessas pessoas vão voltar à reencarnação, vão voltar a reencarnar. E uma minoria muito pequena sai daí para as esferas mais elevadas, né? Então são esses os locais que os espíritos vivem. Muitos que têm o pensamento viciado, negativo, sombrio, revoltoso, eles vão ser atraídos para viver em cidades inferiores, onde não há paz, não há sossego, né? Onde não há justiça, onde você é aprisionado muitas vezes, enganado, ludibriado, né? Então, tudo depende também do pensamento da pessoa. Por isso que quando a gente desencarnar, a primeira coisa que a gente deve pedir é que sejamos levados a uma colônia de trabalhadores do bem, né? Para que a gente possa ser atendido e ali a gente possa, então, se recuperar e trabalhar, pessoal. Nada de ficar sem trabalhar. Quando a gente está lá, vamos pedir para trabalhar. É a melhor coisa que a gente pode fazer, tá? O povo de Nosso Lar, o André Luiz, no fim do livro, chama o povo de Nosso Lar de povo feliz. Obviamente, ele não quis dizer que há felicidade dos que vivem no mundo superior, mas eles são felizes, porque eles trabalham, eles se ajudam, eles são amigos, cumprem seus deveres e responsabilidades e, principalmente, socorrem os que estão abaixo deles. E eles, por isso, são felizes. Vamos nos lembrar disso, pessoal. Quando a gente desencarnar, depois que a gente se recuperar, vamos pedir uma tarefa e trabalhar, que a gente vai ser feliz. Tá bom? Forma e ubiquidade dos espíritos. Ubiquidade é uma qualidade de estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares. Podemos que Deus tem a ubiquidade, porque ele pode estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares.
E aí o Kardec pergunta, os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Quer dizer, nós temos uma forma limitada, constante, né? Então, diz que aos vossos olhos, não, eles podem mudar a forma. Aos nossos, sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão, uma centelha eterna. Eu já vi relatos de pessoas que tiveram experiência de quase morte e que viram os espíritos como uma bolha de luz. Ele não tem forma humana, mas ele enxergava aquela alma como uma bolha de luz. Então, para isso tem que ter uma evolução muito grande. E ele conversava com essa bolha de luz pelo pensamento. E às vezes essa esfera de luz, elas têm a capacidade de tomar forma humana. Esses espíritos são tão elevados que eles já escaparam da forma humana. Eles já têm a forma que queiram. Para eles, a existência é tudo, né? Para nós é até difícil de conceber como é uma existência sem forma, né? Mas essa é a propriedade da grande evolução desses espíritos. Mais uma, então. A essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Então ele diz que essa chama ou centelha, né, do espírito, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme seja o espírito mais ou menos puro. Aí o Kardec ele fala, é costume representar seus gênios com uma chama, uma estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Coloca-se no alto da cabeça porque aí é a sede da inteligência. Então, os espíritos tentam explicar para a gente como é que são os espíritos. É como eu falei, falta a linguagem, né? Mas ele diz que pode ser uma centelha, é difícil de compreender para nós. Eu vou fazer. Não, vamos mais um pouquinho. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Se eles precisam de um tempo para percorrer, sim, porém rápido como o pensamento. Os espíritos bastam pensar que eles vão até lá. É muito comum uma pessoa, quando desencarna, ela está lá no quarto do hospital, quando ela desencarna, e ela logo desencarna, ela vai visitar os entes queridos, e algum ente querido diz, olha, eu vi o meu ente querido aqui, né? Já até desconfia que ele desencarnou, né? Tem a sensação dele estar aí. Porque o que acontece? Ele não está acostumado ainda com o seu corpo astral, que ele é muito maleável pelo pensamento. Ele se desligou do corpo e ele tem vontade de ver aquela pessoa, ele vai, né? Porque esse é a propriedade do espírito. O pensamento não é a própria alma que se transporta. Então, ele diz assim, quando a gente pensa, não é a alma que se transporta, e o espírito diz, quando o pensamento está em um lugar, a alma está também, uma vez que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo da alma. Não é a alma que se transporta, é que a alma, o pensamento é uma propriedade do espírito, tá? Vou fazer o seguinte, terminou o tempo, tá, pessoal? Eu vou ficar por aqui e eu vou continuar semana que vem. Eu quero saber se tem alguma questão. Tudo bem? Muito bem, então.